Vamos começar pela extrusão. A extrusão é o processo favorito para a produção de peças que têm um perfil. Então, ele tem, como a gente pode perceber no caso desse tijolo, então ele tem uma seção transversal que é projetada ao longo da direção de extrusão. Peças com esse tipo de formato são ideais para serem fabricadas pelo processo de extrusão. Como funciona a extrusora? Então, essa é uma representação esquemática da extrusora. O que a gente tem nessa primeira parte é um misturador. A massa que foi projetada, então misturada, ela é colocada aqui e essa parte ela tem por objetivo simplesmente misturar e umedecer as matérias-primas de tal forma que ela fique nas condições necessárias para sofrer o processo de extrusão. A seguir, essa massa é trazida então para esta hélice que está colocada aqui e que vai empurrar a massa então já com as condições ideais para dentro dessa câmara de vácuo. Na câmara de vácuo, nós vamos extrair uma maior quantidade possível de ar, porque bolhas de ar que fiquem aprisionadas dentro dessa massa, e no caso vamos lembrar que é uma massa plástica, ou seja, ela tem uma quantidade relativamente elevada de líquidos adicionados a ela e que não vão permitir a saída de eventuais bolhas que fiquem aprisionadas entre as partículas aqui. Por isso que é fundamental que a gente consiga extrair a quantidade maior possível de ar dentro desse material. O vácuo é uma das características importantes na definição da extrusora. A massa, então, agora sem o ar aprisionado, ela é trazida para cá e aqui nós temos a rosca de extrusão. O papel dessa rosca é pegar essa massa que está chegando aqui e vir transportando essa massa para o perfil da extrusora. Conforme essa massa vai avançando aqui, o diâmetro da câmara começa a se estreitar. Durante esse estreitamento que nós temos da câmara de extrusão, o que vai acontecer? Para que o fluxo de material que existe nesta parte anterior seja igual ao fluxo de material nessa parte em que o perfil é mais estreito, é preciso que a velocidade aqui aumente. Então, quanto menor for o diâmetro interno da extrusora, maior é a velocidade da massa. Isso vai aplicar às partículas da massa a um tipo de esforço de cisalhamento, e que é o esforço que vai levar ao rearranjo das partículas que estão colocadas aqui. As partículas vão se rearranjando para caber dentro desse novo espaço, de tal forma que elas vão se rearranjando até chegarem no formato então do bocal. Essa é a boquilha da extrusora que vai definir qual é o formato da peça que a gente está tentando extrusar. No caso de nós fazermos uma peça com este perfil, nós vamos ter uma parte que vai estar tapando a massa para que ela não possa passar neste buraco que está colocado aqui, e ela vai passar ao redor. Então, o que nós temos é a massa passando simplesmente nas regiões em que nós queremos projetadas nessa direção de extrusão. Vamos tentar então entender como é que vai se dar o rearranjo das partículas dentro da câmara de extrusão. Então é importante perceber que esta é a câmara de extrusão na realidade. É aqui que vai acontecer a extrusão e todos aqueles processos que a gente viu que são parte da operação de conformação. Primeiro é importante entender a massa. Para que uma massa seja apropriada para a extrusora, é importante que ela tenha uma certa plasticidade. Plasticidade é a capacidade que um material tem de se deformar plasticamente, ou seja, com a mudança de formato desse material, e que essa é quando submetido a um esforço e que ela não recupere essa deformação quando o esforço é retirado. Então ela mantém ali. Isso é exatamente o que acontece quando nós temos um conjunto de partículas, porque o esforço aplicado vai levar ao rearranjo das partículas, e quando a gente tira o esforço, as partículas não voltam para a posição original dela. Só que para que isso aconteça, é preciso que as partículas se rearranjem. Aqui a gente já tem, como foi explicado em um gráfico em uma aula anterior, nós temos uma curva tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, ou seja, tensão de cisalhamento provocando uma certa deformação do material aqui. É a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, a deformação provocada por ela.
E nós temos vários teores de umidade. Conforme nós diminuímos o teor de umidade, dá para perceber que nós estamos diminuindo a tensão de escoamento. A tensão de escoamento é a tensão que tem que ser rompida, tem que ser ultrapassada pela pressão da rosca da extrusora para que o rearranjo das partículas comece a acontecer. Dá para perceber agora que quando nós temos 40% de umidade, ao ultrapassarmos a tensão de escoamento, as partículas se rearranjam e nós temos uma área relativamente grande aqui em que o rearranjo das partículas vai estar acontecendo dentro do universo plástico, a deformação plástica do material. Se nós trabalharmos com 50%, a tensão de escoamento é ainda mais baixa. Este teor mais elevado de umidade facilita a deformação do conjunto de partículas, o rearranjo. Entretanto, depois que a peça foi extrudada, nós queremos que ela mantenha esse formato. Então, o fato de uma massa com 50% de umidade apresentar uma tensão de escoamento mais baixa, quer dizer que ela é mais fácil de ser extrudada, mas também é mais fácil dela perder o formato depois de extrudada. Por isso que normalmente se procura trabalhar com uma posição intermediária, nesse caso em torno de 40% de umidade em uma massa de argila misturada com água utilizada na fabricação daquele tipo de tijolo que a gente viu na figura anterior. Qual o tipo de esforço que ocorre dentro da extrusora, então? Se nós considerarmos este pedaço de massa que foi trazido até aqui pela hélice que está aqui atrás, esse conjunto de massa está sendo empurrado pela hélice que vem empurrando o resto do material que está colocado aqui. Só que por causa desse estrangulamento do perfil que nós temos aqui, a única forma dessa massa avançar é se as partículas puderem se rearranjar nessa região que está colocada aqui e aqui. Esse rearranjo, entretanto, vai esbarrar um tipo de atrito interno entre as partículas, ou seja, quanto maior for o atrito interno, maior for a resistência ao rearranjo das partículas, maior for a consistência da massa, mais difícil vai ser de a massa poder caber agora dentro desse novo perfil que vai sendo estrangulado conforme ela vem avançando do lado de cá. O tipo de tensão a que esse conjunto da massa está exposto, então, está representado aqui. O que nós temos é a força promovida pela hélice que está aqui atrás. Do outro lado, essa tensão que é a chamada back pressure, ou a pressão contrária, tá? Que é produzida pela resistência, pela dificuldade, pelo atrito interno entre as partículas. As partículas têm um atrito e isso é que vai gerar essa pressão contrária do lado de cá. Portanto, as partículas que estão aqui agora estão, de uma certa forma, ensanduichadas, empurradas de um lado e seguras do outro lado em um espaço que é reservado, é contido. Então, elas estão confinadas dentro desse espaço. Além disso, existe aqui a questão do atrito com as paredes da extrusora. As partículas que estão aqui pressionadas de um lado e do outro vão tentar escapar para a parede da extrusora. E aí elas encontram aqui o atrito. Esse conjunto de esforços é que vai provocar o rearranjo das partículas. Mas dá para perceber aqui que o tipo de solicitação é bastante diferente da solicitação em um processo de prensagem, por um exemplo que a gente viu em uma aula anterior. Para tentar entender como esse perfil da extrusora afeta a velocidade de encaminhamento desse volume durante o processo de extrusão, a gente tem essas figuras aqui embaixo que mostram a velocidade. Isso daqui são massas com perfis de cor diferente. Então eles colocam massas com cores diferentes de tal forma que você consegue ver como a parte central tem que acelerar a velocidade dela para compensar a diminuição do diâmetro, que vai dar uma diminuição no volume do lado de cá. E o ângulo, então, desta parte da extrusora, da saída da extrusora, é fundamental para determinar qual é o gradiente de velocidade entre as partes que estão mais próximas da parede da extrusora e a parte central que está do lado de cá. Que isso vai determinar qual é a taxa de cisalhamento que a massa está submetida. É este processo, é este conjunto de tensões que vai levar ao rearranjo das partículas.
Esse rearranjo das partículas, sempre porque elas estão sendo comprimidas do lado de cá, vai levar a uma diminuição do volume de poros, um aumento do número de pontos de contato entre as partículas, e com isso leva a um aumento da resistência mecânica do material, e ao mesmo tempo ele vai ajeitando as partículas para que elas fiquem no formato da boquilha, que é o formato da extrusão que você gostaria de ter dentro desse material. E é esse rearranjo das partículas que vai fazer a microestrutura A verde do material produzido por extrusão. No que diz respeito à extrusão, ela é apta para formatos simples com eixos de simetria. Desde que tenha um eixo de simetria, ela é o processo de conformação mais indicado. Qualquer espessura, ou seja, se a gente quiser fazer um tarugo sólido no material, dá para fazer. Em princípio, quanto mais espesso for o material, maior vai ter que ser o motor, mais potente vai ter que ser o motor para empurrar esse negócio, porque a pressão vai ter que ser mantida, a área vai ser aumentada, você tem que aumentar a força aplicada pelo motor em todo. Então, e isso vai encarecer a extrusora. Em todo caso, dá para produzir peças com uma espessura bastante razoável, peças sólidas. A produtividade é relativamente elevada. Ela é menos elevada do que na prensagem. A prensagem é o produto que consegue maior produtividade, o número de peças por unidade de tempo, só que a produtividade da extrusora também é bastante elevada. O investimento é relativamente alto, uma extrusora não é barata, e se você tem que aumentar a potência do motor para conseguir fazer peças de maior espessura e precisar de uma câmara de vácuo mais potente, esse preço pode ser bastante razoável. Uma variação da conformação, nós estamos falando então no caso de massas plásticas. Então é esse tipo de máquina que é usada para fazer pratos. Então a gente consegue ver aqui um molde de gesso. Do lado de cá nós temos então a massa que vai dar o prato que está sendo feito, e esse é o roller, como ele é chamado. Tá? Então esse roller, isso daqui é um braço mecânico de robô, e que vai sendo movimentado de tal forma que a massa plástica que está colocada aqui vai sendo pressionada contra essa parte inferior de gesso e que tem o formato interno do prato. E o roller que está colocado aqui vai pressionando a parte de fora para que a parte externa ganhe a parte externa do prato, a parte inferior do prato. E com isso você produz o prato. Então é um processo bastante semelhante no que diz respeito à constituição da massa, a consistência da massa. Tá? E é o processo usado para fazer pratos. O processo de injeção é bastante parecido com o processo de extrusão. Então vamos tentar entender por que ele é um processo tão importante. Ele permite fazer peças com formatos muito complexos, como por exemplo esses rotores de turbina. Esses rotores são fundamentais em várias aplicações, e os formatos dele, desde o número dessas aletas, a espessura da aleta, o ângulo das aletas, são fundamentais para determinar o desempenho desses rotores. E dá para perceber com essa complexidade de formato, como é que você faz isso? Essa é a pergunta que fica no ar. Outras peças com formatos complexos, como essas peças que são usadas em teares na indústria têxtil, por exemplo, peças que são usadas em indústrias eletrônicas e coisas desse tipo, todos esses formatos são essenciais para que as peças possam desenvolver a contento, a sua função. Como é que a gente faz essas peças? O processo de injeção é muito parecido com o processo de extrusão até certo ponto. Então a gente percebe nessa representação esquemática do lado de cá, o que nós temos aqui no caso é um pistão, mas não precisaria ser um pistão, que está empurrando a massa do material em uma saída muito parecida com a extrusora. Só que a massa que estaria saindo na boquilha da extrusora, ela não sai já com o produto, ela entra em um molde. Então aqui é que está o molde da injetora, e aqui é que está o espaço vazio que vai ser preenchido pela massa extrudada. Então a massa que sai da extrusora entra nesse espaço vazio que está colocado aqui, vai preenchendo esse espaço até preencher completamente esse espaço. Quando isso acontece, você para a injetora, abre esse molde, tira a peça aqui de dentro, fecha o molde, liga a injetora e começa a produzir a segunda peça.
é assim que funciona a injeção. É um processo muito parecido com a extrusão nessa parte aqui, só que a saída vai estar ligada a um molde que vai ter que ser preenchido, então, pelo comportamento de uma massa plástica também. Um dos maiores problemas dos moldes de injeção é o preenchimento. O design, o projeto dos moldes de injeção é muito complexo. E aqui a gente tem alguns exemplos de como fazer e como não fazer. Então dá para perceber, se você tentar preencher essa cavidade através de uma entrada aqui, é muito comum que aconteça esse tipo de preenchimento e cada dobra dessa daqui vai formar um contato que não vai soldar na outra parte. A mesma coisa estaria então no estágio mais avançado aqui desse material entrando. Esse preenchimento vai ser muito problemático e ele não vai formar uma microestrutura a verde uniforme. Nós vamos ter muito problema de uniformidade nesse caso aqui. Por outro lado, um preenchimento parecido com esse daqui já vai dar um preenchimento mais uniforme. Ou seja, o importante é conseguir estudar exatamente como é que a massa que sai da extrusora entra dentro do molde de injeção para evitar problemas de heterogeneidade no compacto. Para conseguir fazer a injeção de uma massa, nós temos que ter um comportamento plástico muito alto. E para determinados materiais que não podem usar as argilas, que são os materiais mais plásticos que a gente tem, nós usamos uma quantidade muito grande de ligante para conseguir fazer a extrusão e a injeção desses materiais. Então, a remoção desses ligantes, que ocupam uma parte muito importante do volume da massa, é uma das etapas críticas também dentro desse processo. Injeção. Então, quais são os produtos nos quais a gente usa a injeção? Formatos complexos. Então, ela é a técnica para conseguir fazer formatos complexos. Basicamente, qualquer espessura poderia ser feito, mas com ressalvas aqui, precisa tomar cuidado nessa espessura, qual é então como você vai fazer o preenchimento dessas espessuras. A produtividade é relativamente baixa porque você tem que parar e abrir o molde para tirar a peça para ligar de novo. Então ela não é das técnicas de maior produtividade, por isso ela só é usada em produtos de alto valor agregado. E o investimento é relativamente alto. A combinação dessas duas partes aqui é que faz com que a injeção em materiais cerâmicos seja usada quase que exclusivamente em produtos de alto valor agregado.